Este é o canal Química da Hora. Eu sou o professor Adilson. Inscreva-se no canal, dê um joinha e compartilhe com os amigos. Vamos começar a aula. Cinética química. Exercício de lei da velocidade das reações químicas. Uma reação em fase gasosa. Reagente A reagindo com B, formando C mais D. Foi estudada em diferentes condições, tendo sido obtidos os seguintes resultados experimentais. A partir dos dados acima, determine a constante de velocidade da reação. Então, baseado nessa tabela, nós vamos construir a fórmula da velocidade dessa reação. Então, nós temos o primeiro experimento aqui, o segundo experimento e o terceiro. Então, nós temos a tabela aqui novamente. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou manter um desses dois constante, variar o outro. Então, por exemplo, eu vou variar a concentração de A, mantendo o B constante. E ver como que se comporta a velocidade quando a gente varia a concentração do reagente A. Lembrando, o B fica constante. Eu só posso variar um deles para ver a variação da velocidade em função dele. Então, variando a concentração de A de 1 vezes 10 a menos 3 para 2 vezes 10 a menos 3, duplicou a concentração. O B a gente vai manter constante. Então, se eu duplicar a concentração do reagente A, o que vai acontecer com a velocidade? Ela foi de 3 vezes 10 a menos 5 para 12 vezes 10 a menos 5. Portanto, quadruplicou a velocidade. Então, quando eu dupliquei a concentração do reagente A, mantendo o B constante, eu quadrupliquei a velocidade da reação. Tá? Então, foi de 2 para 4. Então, a variação foi de 2 vezes. De 2 para 4, variou 2 vezes. Então, a ordem da reação em função do reagente A, da concentração do reagente A, é de segunda ordem. Vamos ver como que a gente faz isso escrevendo esse raciocínio. Então, a concentração de A, ela foi de 1 vezes 10 a menos 3 para 2 vezes 10 a menos 3. Então, a concentração de A duplicou. Então, 2 vezes. A velocidade foi de 3 vezes 10 a menos 5 para 12 vezes 10 a menos 5. Então, a velocidade quadruplicou. A velocidade foi igual a 4. Quer dizer, quadruplicou. Então, a velocidade em relação à concentração do reagente A. A gente já viu que ela é de segunda ordem, que a gente viu o raciocínio lá no começo. Ela variou de 4 para 2. A velocidade de 4, a concentração 2. Então, vamos resolver essa equação. Vou pegar o 2 e vou levar ele a x. Tá? E vou manter os dois lados da igualdade com a mesma base. Como que eu escrevo 4, 2 ao quadrado, para manter a mesma base 2? Então, 4 é 2 ao quadrado. Então, como está na mesma base, eu cancelo as bases, sobra que x é igual a 2. Portanto, segunda ordem, como nós já tínhamos visto. A velocidade é igual a concentração do reagente A elevado ao quadrado, que é de segunda ordem, que era o nosso x. Então, a ordem da reação é de segunda ordem em relação ao reagente A. Agora, vamos fazer o contrário. Vamos manter constante o reagente A. Então, o reagente A, no segundo experimento, era 2 vezes 10 a menos 3. No terceiro experimento, mantivemos a mesma concentração, 2 vezes 10 a menos 3. Não houve variação na concentração. Já no reagente B, ele foi de 1 vezes 10 a menos 3 para 2 vezes 10 a menos 3. Então, duplicou a concentração. Então, a gente duplicou a concentração do reagente A, do reagente B, mantendo constante o reagente A. Quando nós duplicamos a concentração do reagente B, o que aconteceu com a velocidade da reação? Foi de 12 vezes 10 a menos 5 para 48 vezes 10 a menos 5. Portanto, ela
quadruplicou. Então, quando nós duplicamos a concentração do reagente B, a velocidade da reação quadruplicou. Portanto, foi de 2 para 4, variou 2 vezes. Portanto, o reagente B também é de segunda ordem. Então, vamos colocar por escrito. Concentração de B variou de 1 vezes 10 a menos 3 para 2 vezes 10 a menos 3. Então, concentração de B duplicou. Então, B igual a 2. A velocidade variou de 12 vezes 10 a menos 5 para 48 vezes 10 a menos 5. Então, a velocidade quadruplicou. Então, velocidade é igual a 4. Quadruplicou. Então, velocidade é igual a concentração de B elevado a Y. Então, a velocidade quadruplicou, a concentração dobrou. Então, de 4 para 2. Então, vamos fazer essa equação colocando tudo na mesma base. Então, para 4 ficar em base 2, é 2 ao quadrado. E o 2 a gente chamou de 2 elevado a y. Então, está na mesma base, base 2, cancelo as bases. Então, eu vou ter que y é igual a 2. Então, nós achamos o valor de y. Então, a velocidade em função da concentração B é de segunda ordem. Então, a reação é de segunda ordem em relação ao reagente B. Então, a fórmula da velocidade vai ser velocidade é igual a constante vezes a concentração do reagente A elevado à ordem que nós vimos que era de segunda ordem, vezes a concentração do B elevado à sua ordem, que é de segunda ordem. Então, a velocidade da reação é de quarta ordem. Bom, o problema pediu para calcular a constante. Nós achamos a fórmula, que é velocidade é igual a constante vezes A ao quadrado vezes a concentração do B ao quadrado. Nós vamos pegar o valor das concentrações, pode ser de qualquer experimento, só que eu tenho que pegar os valores do mesmo experimento, não posso variar. Então, vamos pegar o valor do primeiro experimento, tá? Podia ser de qualquer um deles. Vou pegar do primeiro. Então, nós vimos que a velocidade é 3 vezes 10 a menos 5, a concentração do reagente A, 1 vezes 10 a menos 3, e a concentração do reagente B, 1 vezes 10 a menos 3 também. Então, vamos substituir isso na fórmula. Então, velocidade vai ser 3 vezes 10 a menos 5, concentração do reagente A, 1 vezes 10 a menos 3, elevado ao quadrado, vezes a concentração do B, 1 vezes 10 a menos 3, elevado ao quadrado. Então, elevado ao quadrado, 10 elevado ao quadrado, 10 a menos 3 elevado ao quadrado, dá 10 a menos 6, 1 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado, vai ser 10 a menos 6. Então, multiplicando isso, o 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6, mantém a base, soma os expoentes. Então, menos 6 com menos 6 deu menos 12. Agora, a gente passa o 10 a menos 12 para o outro lado, operação contrária. Então, ele passa dividindo. Então, vai ficar constante é igual a 3 vezes 10 a menos 5 dividido por 10 a menos 12. Então, mantém o 3 e divisão de potências de mesma base. Mantém a base 10 e subtrai os expoentes. Então, vai dar 10 a sétima. Mol a menos 3 vezes litro a terceira vezes a hora a menos 1. Ok? Essa é a resposta final do problema. 3 vezes 10 a sétima. Agora, nós vamos fazer análise de como ficou essa unidade no problema. A resposta já é essa. Nós só vamos fazer a análise para determinar essa unidade. Então, a concentração é mol por litro do reagente A e do reagente B, e a velocidade é mol por litro hora. Então, vamos substituir, ao invés dos números, como nós fizemos anterior, nós vamos substituir pelas unidades. Então, a velocidade é mol por litro hora, igual a constante vezes mol por litro ao quadrado vezes mol por litro ao quadrado.
Então, vamos ao quadrado. Mol vai ficar mol ao quadrado, né? O litro vai ficar a menos 2. Aqui elevar mol por litro ao quadrado vai ser mol ao quadrado, litro ao quadrado. Agora aqui eu tenho uma multiplicação, então nós vamos multiplicar aqui. Então, mol ao quadrado vezes mol ao quadrado dá mol à quarta. Litro a menos 2 vezes litro a menos 2 vai ser litro a menos 4. Agora, ele está multiplicando o K, ele vai passar dividindo. Então, eu mantenho o que estava do outro lado e esse mol à quarta vezes litro a menos 4 passa dividindo. Agora, eu vou simplificar o que tiver em cima com o que tiver embaixo. Então, mol cancela, aqui eu tenho 3 vezes o mol. Então, eu vou cancelar um deles, ainda sobra 3 mols. Né? Aqui embaixo, o de cima desapareceu, só ficou o mol ao cubo agora aqui. Litro a menos 1, cancela, aqui eu tenho 4 vezes isso, né? 4 vezes litro a menos 1. Cancelo um deles, então ainda vai ficar litro a menos 3. Então, ficou aqui em cima só a hora menos 1, o restante cancelou. E embaixo ficou mol ao cubo vezes litros a menos 3. Agora, esse está embaixo, ele vai passar para cima, invertendo o sinal do expoente. Então, vai ficar mol a menos 3 vezes litro ao cubo vezes hora a menos 1. A unidade que estava lá na resposta do problema. É assim que nós fizemos para determinar a unidade. Este é o canal Química da Hora. Eu sou o professor Adilson. Um bom estudo e espero ter ajudado.